Pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Civic Talks. Hoje a gente trouxe, atendendo pedidos, o pessoal que integra o Next Generation of Lawyers, né? Os nossos, a gente chama de bolsistas, nexters, estudantes, enfim. Mas hoje é para contar um pouquinho deles, né? Para vocês conhecerem o perfil deles e também para entender como é que funciona na prática o Next, que eu sei que para quem vai aplicar no que vem e quem já tentou aplicar fica essa curiosidade, né? Ver os posts no Instagram, enfim, mas fica um pouco com dificuldade de entender o que realmente acontece ali. Então hoje o papo é sobre isso. Então, obrigado Rafael, Alice, Carol. É muito legal ter vocês aqui hoje. Espero que vocês gostem do papo. E para vocês se apresentarem já, vou por aqui então, Carol. Comece se apresentando, o que você faz da vida, onde você estuda, trabalha. Bom, eu sou a Caroline, eu tenho 22 anos. Atualmente eu trabalho no Matos Filho, sou estagiária na área de bancos e serviços financeiros. E eu tô no último semestre de Direito na PUC. Boa. E você? Eu sou a Alice, tenho 22 anos, estou atualmente estagiando em Direito Ambiental no Pierre Neto Advogados e estou no 9º semestre de Direito na PUC. Boa, Rafa. Eu sou o Rafael, trabalho com seguros no Machado Meyer, estou no último semestre do Mackenzie. Legal. E aí, gente, vamos começar a contar um pouquinho sobre o perfil do Nexter, né? Então, para entender o perfil, é legal conhecer vocês e eu queria que vocês contassem a história de vocês aí em, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, mas como é que foi esse processo de entrar na faculdade? Onde vocês estudaram antes? Quais foram, acho que, as dificuldades que vocês tiveram até entrar na faculdade? Isso que eu queria saber. Quem quer começar aqui de vocês? Posso começar? Então vai, vamos lá. Bom, eu sempre estudei em escola pública, eu sou da Zona Norte de São Paulo, sempre estudei em escolas da prefeitura e escolas estaduais, escolas municipais, né, estaduais. E meus pais, eles nunca tiveram condições financeiras, né, de arcar com estudo em escolas particulares. Eu tenho mais 2 irmãos, então seria impossível, inviável fazer isso para 3 filhos, um pai caminhoneiro e uma mãe doméstica. Então, eu nunca tive em mente estudar numa escola, numa faculdade privada. O meu planejamento sempre foi estudar numa escola, na faculdade pública, mas isso também era inviável em decorrência do estudo defasado, né? Eu tinha muita vaga na escola, principalmente no ensino médio, que é realmente quando a gente está se preparando para entrar na faculdade, não tinha muito preparo nesse sentido. Então eu fiquei meio descrente que isso poderia acontecer. E aí, quando eu terminei a escola, eu ingressei num curso técnico de serviços jurídicos, na ETEC CEPAM, que fica dentro da cidade universitária, e eu também me inscrevi num curso de capacitação profissional da Unibs, que o intuito do curso é preparar os jovens para o mercado de trabalho e, ao término, eles encaminham para que o jovem possa ingressar numa grande empresa, né? E eu ingressei como jovem aprendiz no Goldman Sachs, no departamento jurídico, e foi quando eu percebi que realmente fazia sentido, né, entrar na faculdade de Direito, e eu me inscrevi para o vestibular da PUC, sem muitas esperanças. Eu fazia um cursinho, né, pré-vestibular, mas era muito, muito defasado também. E eu fui aprovada no vestibular da PUC e eu tive apoio do Instituto Matos Filho para ingressar na faculdade. E cá estou, terminando. Legal. E você, como é que foi? Eu sou da Zona Sul de São Paulo e eu vivi praticamente a minha vida inteira com a minha mãe, cuidando de mim e da minha irmã, porque meus pais se separaram quando eu tinha uns 9 para 10 anos, então minha mãe a vida inteira foi quem cuidou da nossa educação. E no começo eu estudava em escola de bairro, uma escola bem menor, que tinha tipo 10 crianças. Só que quando eu fui crescendo, minha mãe foi vendo que as coisas foram ficando difíceis, a educação sempre foi a única coisa que a gente sempre falava em casa, e a única coisa que ela nunca abriu mão, meio com todas as dificuldades, eu e minha irmã, era sempre isso. E graças a ela correndo atrás de escola, eu consegui uma bolsa em um colégio particular, que é o Liceu Pasteiro, que fica na Vila Mariana, e eu estudei a minha vida inteira com bolsa integral nesse colégio. E eu acho que essa foi a maior oportunidade que eu tive na minha vida, porque eu consegui, mesmo com todas as dificuldades, ter um acesso a um bom ensino. E eu acho que foi o que realmente transformou, né, o meu ensino médio, porque no ensino médio eu consegui ser aprovada. Eu fui aprovada tanto na UFRJ em Direito, na Unifesp em Direito e também na PUC e na Unicamp em Ciências Sociais. Só que acontece foi que eu não conhecia, assim, modalidades públicas de bolsa, por exemplo, ProUni, o FIES, etc. E com a pandemia, eu acabei não conseguindo ir para outro estado. Então, Rio de Janeiro não rolou, não tinha condições financeiras de me bancar no Rio de Janeiro. A Unifesp não tinha conseguido começar ainda por conta da pandemia. A Unicamp foi Ciências Sociais e o meu sonho sempre foi fazer Direito por conta da situação lá de casa. Eu acho que a minha ideia de fazer Direito sempre veio para ajudar a minha mãe nisso. Então esse senso de justiça veio porque essa situação sempre me incomodou muito. E aí foi quando terminou 2019 que eu me formei, eu fiquei sem faculdade. Eu tinha passado, mas não consegui ingressar em nenhuma por conta principalmente de questões financeiras. E aí no começo de 2020, aquele desespero, aquela coisa de o que eu vou fazer agora. Quando pesquisando na internet, eu descobri o ProUni.
E eu não conhecia o ProUni, porque até mesmo escola particular não é algo que a gente ouve muito falar. E aí eu prestei no meio do ano, no meio de 2020, graças a Deus deu tudo certo, consegui passar em primeiro lugar, e aí entrei na PUC, que é onde eu tô até agora. Legal, bacana. E você, Rafa, como é que foi a jornada? Eu sou filho de pais nordestinos, né? Minha mãe é do Pernambuco e meu pai é da Bahia. Eles vieram bem cedo pra cá, quando ainda eram adolescentes. E aí tiveram uma vida bem difícil, né? Aquele pessoal que vem do Nordeste pra São Paulo. Meu pai é caminhoneiro, igual seu pai. E minha mãe tem uma barraquinha de produto de limpeza na rua de casa, lá em Guaianazes, onde a gente mora, na zona leste de São Paulo. E sempre estudei em escola pública, escola do bairro, né? E sempre gostei de estudar. Eu lembro quando era pequenininho, quando chegava essa época de começo de creche, assim, escola, eu acordava antes que a minha mãe, porque eu sempre gostei de estudar, enfim. E aí estudei o ensino fundamental todo na escola, e aí quando eu fui passar pro ensino médio, a escola estadual do bairro não era tão boa, então eu prestei o vestibulinho da ETEC, né? E aí foi minha primeira grande conquista, consegui passar no vestibulinho. Fiz os 3 anos da ETEC. E aí eu tava meio perdido aquele período do ensino médio que você não sabe o que você faz, né? Eu só queria mudar a minha vida. Então o que eu falava? O que eu podia fazer, né? E aí eu acabei indo pra engenharia. Fui fazer engenharia. Fiz técnico também em edificações, me formei. Fui fazer engenharia na FEI. Consegui uma bolsa 100% pelo ProUni. Só que aí eu percebi que não era de exatas, né? Não deu muito bom. Eu fiquei 1 ano e meio lá na FEI. E aí eu saí. Aí quando eu saí, enfim, tinha muito o que fazer, né? Porque eu tava tentando conseguir emprego na área de edificações, na área de engenharia, porque eu tinha o técnico, mas não tava conseguindo. Então o que eu fiz? Eu fui trabalhar como Uber, né? Trabalhei lá em meados de 2017, 2016, trabalhei como Uber. Prestei o Enem novamente. Depois do Uber, meu pai tinha conseguido, como ele era caminhoneiro, ele conseguiu um emprego pra eu trabalhar dirigindo uma van, fazendo entrega em São Paulo. Então eu entregava cesta básica, brinquedo e bala. São Paulo inteiro, a Grande São Paulo também. E aí, isso em 2018. E no meio de 2018, eu usei a nota que eu tinha prestado do Enem pra aplicar, né, pro ProUni, e eu consegui uma bolsa na Unip, porque já fazia um tempinho que eu tinha me formado, então minha nota não foi tão boa para eu conseguir uma faculdade, né, melhorzinha. E aí eu comecei na Unip em 2018 e ainda continuei trabalhando como motorista de van. Então trabalhava como motorista de van. Eu lembro que eu ia pra faculdade com aquelas botas de motorista, e o pessoal ficava me zoando. E aí no final do primeiro semestre da faculdade eu já consegui um estágio, aí graças a Deus eu saí da van, fui trabalhar em escritório. E aí no meio da pandemia, sou muito curioso, enfim, meio aleatório também. Aí eu comecei a pesquisar assim, e por acaso eu caí na página do Mackenzie de transferência externa, no meio da pandemia, 2020. Eu falei, cara, por que não? Né, eu tinha muita vontade de fazer iniciação científica, monitoria, e eram coisas que eu sentia um pouco de dificuldade na universidade que eu tava. Então eu falei, pô, eu quero ir para um lugarzinho melhor, enfim. E aí eu consegui, né, me inscrevi, falei, se eu não for, tá tudo bem. Escrevi, na época, como tava na pandemia, não tava tendo prova, normalmente você faz prova pra ir pra outra faculdade. Só que como tava na pandemia, não tava tendo prova, você só mandava o histórico de todas as suas matérias que você cursou na faculdade, eles faziam análise aprovado ou não. E aí, depois eles analisarem, deu certo, eu fui pro Mackenzie, e num primeiro momento como pagante, né, se transfere só como se fosse a matrícula, e aí passei por toda aquela análise de documentação do ProUni novamente, no Mackenzie, e aí consegui transferir a minha bolsa, porque antes eu até pensava que a bolsa era vinculada, tipo, à instituição, mas não, você ganha a bolsa pra você. Tipo, não tem nenhum problema você pegar aquela bolsa e transferir pra outra instituição. Você, claro, passa pela análise novamente, mas aí deu certo. E aí hoje eu tô no meu último semestre do Mackenzie, muito feliz, fiz monitoria, fui monitor de antropologia, antropologia jurídica, uma linguagem jurídica também, e fiz iniciação, que eram 2 coisas que eu queria fazer na Universidade de Antiga e não tinha conseguido. Então, eu tô muito feliz, tô no Mackenzie. Legal. E aí, o legal é que vocês hoje estão em outro momento, né? Vocês estão já com outras preocupações, que é efetivação, que é... Né? Todos vocês já foram aprovados no AV? Já tô prestando agora. Está prestando agora, vocês já foram, né? Fui. E então são outros problemas, né? Mas eu queria que vocês tentassem lembrar, 5 anos atrás, como é que foi isso de entrar na faculdade... E agora, né? Vocês já sabiam que existiam esses grandes escritórios? Porque Matos Filho, Pinheiro Neto e Machado Meyer, né? Escritórios super emblemáticos aqui no Brasil. Vocês já sabiam da existência disso? E já sabendo disso, era viável para vocês? Era uma coisa alcançável? Como é que foi esse ingresso de vocês nesses grandes escritórios de advocacia? Eu comecei a trabalhar numa grande instituição antes de iniciar a faculdade, né? E eu me sentia muito perdida, porque
eu falava para as pessoas onde eu estava estudando, onde eu estava trabalhando, e era uma... As pessoas ficavam surpresas, elas viam a magnitude naquilo, mas eu não conseguia entender. E isso era o mesmo em relação aos escritórios. Eu nunca pensei em trabalhar em escritório de advocacia. Meu intuito era realmente continuar trabalhando no banco, né? Mas, com o tempo, aquilo foi surgindo na minha mente, né? E eu via outros colegas da faculdade ingressando em escritórios de advocacia, alguns que já estavam prestes a se formar também. Mas eu confesso que eu nunca me vi nesses lugares. Eu não acreditava que eu conseguiria, não acreditava que eu seria capaz de entrar. Eu não imaginava a grandeza, eu não imaginava os casos gigantes que né, passavam por esses escritórios. E aí eu estava até fazendo analisando, assim, a pessoa que eu era antes e a pessoa que eu sou hoje, e eu vejo que tudo que eu sempre sonhei, eu consegui atingir, sabe? E hoje, às vezes, eu me deparo com a gente falando de salário dos escritórios, conversando sobre a nossa rotina no dia a dia. Mas no passado aquilo era uma coisa tão distante, né, que eu nunca imaginei que conseguiria. Então, olhar para trás, assim, é realmente muito louco, né? Mas eu sou uma pessoa extremamente grata pela minha vida, pelas oportunidades. E também, uma coisa que eu aprendi com tudo isso é que nada é por acaso. Nada é por acaso. Você vai conhecer uma pessoa que ela vai transformar a sua vida. E é como se você não tivesse levantado da cama naquele dia. Nada disso teria acontecido, sabe? Então, essa é a minha visão sobre tudo que aconteceu e sobre a grandeza de todos esses lugares que a gente teve a oportunidade de passar. E vocês, como é que foi isso de entrar? Eu entrei na faculdade no meio da pandemia, né? Então, 2020, meio do ano. E a minha ideia, quando eu entrei para fazer direito, eu queria seguir para a carreira pública, porque a minha ideia do direito sempre veio da minha situação de casa. Então, na minha cabeça, eu ia ser uma juíza, uma promotora, algo assim, lidando sempre com a área de família ou algo desse tipo, porque era aquilo que eu queria por conta da minha situação e tal. Quando eu entrei na faculdade, então, eu não tinha estágio, ainda não tinha começado a trabalhar na área, vamos dizer assim. E não tinha muito o que fazer no começo. Então, eu lembro que eu comecei a pesquisar vagas de TJ, etc e tal. Só que o salário era muito baixo. E aí eu não tinha também equipamentos em casa, tipo computador. Tanto que eu utilizei um computador na pandemia que era da PUC, que eles emprestaram para os alunos bolsistas. E não tinha como, era um salário muito baixo para mim. Eu precisava ajudar em casa. E aí foi quando eu comecei a pesquisar. E falei, olha, vou abandonar meio que essa vida de TJ e vou descobrir outras coisas. E aí, pesquisando, eu precisava arrumar um estágio que pagasse bem para ajudar em casa. E aí, eu descobri um fundo de investimento, prestei um processo seletivo e passei. E foi, assim, experiência incrível, foi maravilhoso. Só que eu não era aquilo que eu realmente queria. E aí, o que aconteceu de eu cair no escritório foi uma experiência muito interessante, porque um dia, eu não lembro qual avenida que era, tinha umas árvores, assim, no meio da avenida sendo cuidadas, e tava escrito lá, patrocínio, né, tipo, cuidado, uma coisa assim, Pinheiro Neto Advogados. E eu fui procurar na internet o que era Pinheiro Neto Advogados, porque eu não conhecia nenhum escritório. Para mim existia um escritório de advocacia, mas eu não conhecia, assim, esse mundo, essa coisa viva, rica, de grandes casos, grandes clientes. E eu descobri o Pinheiro Neto. E eu fiquei apaixonada pelo Pinheiro Neto. E eu botei na minha cabeça que tinha que ser o Pinheiro Neto. E aí eu falei, é isso. E no final de 2021 eu prestei o processo seletivo e não passei. Então continuei no fundo e falei, nossa, e agora o que eu vou fazer? Eu não conhecia outros, então era aquilo, Pinheiro Neto, Pinheiro Neto. E botei na minha cabeça que eu queria de novo, tentei de novo. E aí deu certo. E aí entrei, então, no começo de 2023, então já tenho 1 ano e meio. E foi completamente, assim, mudou minha vida completamente. Tipo, decidi que a advocacia virou, assim, um sonho mesmo. Então, tudo aquilo que eu tinha começado no começo da faculdade deixou pra lá. E eu tenho um novo sonho que também tô conseguindo conquistar. E é maravilhoso, assim, essa vida, aquilo que a gente estava falando também. A pessoa que eu era no começo da faculdade, que não tinha muito norte, não conhecia muito, e a pessoa que eu sou hoje também, acho que a possibilidade também de ter conseguido ajudar em casa, de contribuir, nem que seja, tipo, com vale-refeição que a gente usa pro mercado, com salário para pagar uma conta, tudo. E também ter um dinheiro para mim, para fazer coisas que eu, adolescente, não tinha, né? E além de conhecer muita gente que, sabe, já frequentou tantos lugares, já estudou tantas coisas, conhece tantas coisas, então hoje é onde eu tô e é maravilhoso e é onde eu vou ficar, se tudo der certo. E você, Rafa, como é que tá? No meu caso, quando eu entrei na faculdade, eu não conhecia esses escritórios grandes. Eu acho que essas faculdades que são um pouco menos conhecidas, elas fomentam um pouco, né, você conhecer esses escritórios, enfim. Então, e assim, no começo da faculdade eu queria ser criminalista, né? Então, e esses grandes escritórios têm uma área criminal voltada mais para o penal econômico, que é diferente do que eu queria trabalhar. Então, eu não conhecia.
E aí, mas eu estagiei desde o final do meu primeiro semestre, ainda na antiga faculdade. E aí eu lembro que eu entrei no escritório na Faria Lima, cara, e, nossa, aquele foi, assim, era um escritório pequenininho, não era boutique, mas ele era pequeno, tinha poucos advogados, enfim. E aquilo foi transformador pra mim. Eu lembro que eu participei da entrevista, e aí eu trabalhava na van, aí você trabalhava o dia inteiro na rua, chegava suado, enfim, ficava o dia inteiro suado. E aí eu lembro quando eu entrei nesse escritório que eu passei a entrevista, eu mandava a foto do ar-condicionado pro pessoal, falava, ó, tô trabalhando aqui no ar-condicionado agora. Aí tinha VE, eu falava, caraca, R$ 25 pra eu gastar no que eu quiser, enfim. Então, porque a realidade é diferente, né? Tipo, eu tirava o dinheiro pra comer na van do meu próprio salário. Não tinha vale-refeição, era só o salário, não era registrado. Então, era uma realidade completamente diferente pra mim. E aí, ficou mais claro, assim, em grandes escritórios depois que eu troquei de faculdade, né? Que aí o pessoal fala mais, enfim. E assim, eu acho que é extremamente importante ações afirmativas no meio de... no sentido de introduzir pessoas que vêm de um contexto difícil nesses lugares, né? Como é o ProUni, eu acho que todos aqui são de universidades privadas, então se não fosse o ProUni a gente não tava nessas faculdades. Se não fosse o primeiro escritório grande que eu entrei por meio de um programa social, então se não fosse esse programa, dificilmente eu tinha entrado nessas faculdades. Aí vem o Next, que tem essa mesma abordagem, se não fosse o Next eu não tinha conseguido ir para Nova York, eu não tinha conseguido crescer o meu network, então... Hoje, o vestibulinho, eu só passei no vestibulinho da ETEC porque eu tava dentro das cotas. Porque, cara, é muito concorrido. Então, tipo, quem tem um ensino melhorzinho na universidade, numa escola privada, enfim, às vezes vai tirar nota melhor que você. E aí vem esses programas para tentar te ajudar. E aí, depois que eu entrei no Mackenzie, enfim, fui pro meu primeiro escritório grande, aí eu conheci mais né? E é assim, depois que eu entrei no Mackenzie em escritório, eu meio que desencanei da área pública, né? Eu até pensava, na época de ser criminalista, eu queria ser defensor público, mas aí depois que eu entrei no escritório, eu falei, não, cara, eu acho que carreira pública não é pra mim, eu quero fazer carreira privada mesmo, pelo menos até o momento, né? Mas foi assim, mais ou menos. Legal. E aí, vamos falar um pouquinho do Next agora, só para, né, o tema da conversa. O Next, vou tentar resumir, mas o Next, ouvindo o que o Rafa está falando também, é algo que muda muito, né? Assim, acho que a gente começou com uma coisa há 4 anos atrás, né? Vocês são da turma 2, você é da turma 3. E a turma 1 simplesmente a gente tinha uma sede lá no WeWork, a gente queria chamar alunos que vieram dessa realidade, né? Diversa, escolas públicas, enfim, para conhecer escritórios de áreas do direito, né? Então, beleza, você acha que você vai ser advogado, o que você pensa? Você pensa só no juiz criminal, né? Série do Netflix, né? Que afinal é patrocinador nosso. Mas você pensa um olhar muito limitado, assim, do que pode ser a advocacia, né? E o objetivo do Next lá atrás foi exatamente esse. Então, vamos chamar 20 estudantes de direito, que assim como vocês, são super inquietos, ficam sempre procurando coisa nova, sabe? Estão a fim de crescer de vida e melhorar a condição econômica de vocês, da família de vocês. Mas vamos fazer isso dando as ferramentas para tanto, né? Então a gente chama os escritórios, mostra áreas do direito. Além disso, a gente faz atividades para que vocês melhorem as chances de vocês, seja entrar num escritório ou permanecer, né? Então, currículo, entrevista de emprego, vocês fizeram simulações, né? Que eu lembro, é super interessante fazer. Mas o Next ele vai mudando muito, né? Porque hoje em dia não é mais a nossa sede, agora a gente visita em loco cada escritório, que é super legal. Além disso, a gente faz várias agendas só a gente, né? Que é legal também. Além disso, uma surpresa muito boa, que é senso de comunidade que é criado, né? Tanto entre vocês mesmos, com a Karina também, que ajuda bastante. E depois tem o período em Nova York, que a gente vai entrar em detalhes nisso depois. Mas eu queria entrar, antes de falar do Next, como é que vocês ficaram sabendo do Next? Sendo bem sucinto, assim, como é que foi? Eu fiquei sabendo do Next pelo Instagram. Por uma ex-participante, que era... Ex não, né? Porque nós continuamos sempre, mas ela foi da primeira turma. Legal. E você? Já eu fui na faculdade, eu tava no centro acadêmico e tinha um amigo, o Igor, que também era do centro acadêmico, e ele falou, olha, tem esse projeto, acho que você vai gostar, você se encaixa, se inscreve. E aí, me inscrevi. E você, Rafa? Eu conheci pelo LinkedIn, nas fotos da primeira turma do WeWork. Legal. Então vê isso, né? A gente tá indo atrás, eu acho que é onde a gente tem que ir atrás, que é no boca a boca principalmente, porque é um mundo, querendo ou não, o recorte de cotas nas escolas particulares e públicas é pequeno ainda, né? Então as pessoas conversam e eu acho que esse é o melhor caminho, mas redes sociais também. E aí, o que vocês gostaram mais do Next? Tirando a viagem, que a gente vai entrar em detalhe da viagem, mas o que vocês gostaram do Next que para vocês foi super valioso, assim, para vocês encontrarem seu caminho, para vocês aprenderem algo novo? O
que vocês conseguem pensar de alguma coisa que vocês participaram, sem ser a viagem, mas que foi muito bom pra vocês? Falou, putz, aqui acho que mudou minha cabeça nesse aspecto, naquele aspecto. Quem quer começar? Acho que se eu puder começar, uma coisa que sempre tá muito na minha cabeça é quando a gente fez aqueles treinamentos de entrevista de emprego e de montar currículo. Tá. Porque no começo eu não fazia a menor ideia como me portar numa entrevista. Era uma coisa assim que me deixava muito nervosa. Eu suava, tipo assim, de nervoso. E eu lembro que no meu primeiro estágio eu fiz uma entrevista, assim, porque a minha sorte, vamos dizer assim, entre aspas, é que foi... Eles tinham, né, uma ideia mais diferente, então era, tipo, com câmera fechada. Tava na pandemia, mas foi com câmera fechada. Então, tipo assim, eu tava na minha cama, tipo assim, de pijama, então... Eu falava, mas ninguém tava me olhando e eu não tinha muito essa preocupação, né, do que ia acontecer. Só que quando a gente fazia aqueles treinamentos, meio que todo mundo ajudando uns aos outros com dicas, e eu lembro que a gente tava, se não me engano, lá no Intel nesse dia, e aí tinha o pessoal do Milben que também dando dicas super valiosas, então eu fui pra minha entrevista, por exemplo, no Pinheiro Neto, muito mais confiante. E quando eu saí da entrevista, eu falei, olha, acho que isso aqui deu certo, e eu usei a maioria das dicas, assim, das entrevistas que a gente testava no Next. Currículo é a mesma coisa, meu currículo era terrível, assim, tipo, eu colocava qualquer coisa que eu fazia e coisas nada a ver. E, tipo, às vezes coisas importantes eu deixava pra lá. E aí eu tipo, fiz um currículo super bom, com a ajuda tudo do programa, e aí deu super certo. Além das aulas que a gente teve, acho que ao longo do programa, que eram áreas que, por exemplo, não tem na faculdade. Então, M&A, que é isso? Societário, que é isso? Então, até mesmo ambiental, a gente falou algumas vezes sobre, é onde a área que eu tô agora. Também foi pelo Next que eu fui, opa, não é só também criminal, que era o que eu conhecia, família, de divórcio de crianças e tal. E também, tipo, processo comum de consumidor. Então, acho que a gente foi também abrindo a cabeça para outras coisas. Isso foi muito bom. Legal. Quem mais? Olha, no meu caso, não tem uma única coisa, mas eu percebi ao longo do Next que nós somos provocados a estar em situações de muito desconforto. E eu tinha muita dificuldade com isso. E você precisa ir na frente, se apresentar para advogados, grandes escritórios, pessoas realmente muito importantes lá. E elas estão dedicadas a te ouvir. Então, você tem que se apresentar logo de início. O que pra mim era... Assim, foi um parto o primeiro dia, a apresentação, porque eu não tava me sentindo confortável para aquilo. Mas no final, quando a gente estava em Nova York, eu já me sentia muito mais livre para fazer qualquer coisa. E hoje eu me sinto pronta para qualquer desafio, sabe? Se em algum momento alguém chegar em mim e falar, Carol, faça isso agora e esteja pronta, eu não vou ficar tão nervosa quanto eu ficaria naquela época. E além disso, eu acho que foi a primeira vez que eu vi tantas pessoas como eu na mesma situação e sentindo as mesmas coisas. Porque numa faculdade como a PUC, você não consegue se enxergar tanto nas outras pessoas. Eu não consigo, confesso, me envolver tanto com as pessoas da minha faculdade como eu me envolvi com as pessoas do Next. Porque é aquele senso de que você tá realmente como se fosse um irmão. Então, acho que essas duas coisas são as minhas, assim, favoritas em relação ao Next. Legal. Teve duas coisas que eu mais gostei do Next. A primeira dela foi levar a gente para um ambiente que a gente não está acostumado, né? Os nossos patrocinadores são os maiores escritórios do Brasil, aqui de São Paulo, enfim. E aí, se você parar para pensar, são 5 anos de faculdade de Direito. Se você passar 1 ano em cada escritório, você vai conhecer 5, né? E o que é difícil, você não fica normalmente 1 ano, você termina um contrato de 2 anos. Então, assim, ter a possibilidade de visitar os maiores escritórios, e assim, é uma curiosidade mesmo, meu, como é que é dentro do Pinheiro Neto, do Machado Meyer, do Matos Qual Filho, café serve? Tem comida, não como tem? é que é as baias, sabe? É a curiosidade meio besta, mas, cara, é o seu futuro, você tem essas oportunidades de trabalhar, então, você poder ir nesses lugares, conversar com pessoas, advogados, RH, eu acho que foi um dos principais ganhos que eu tive no Next. Né, você fala, cara, olha, esse escritório é diferente desse, esse tem essa pegada, esse tem outra. Então, foi uma das partes que eu mais gostei, as visitas que a gente fazia no escritório. E o outro ponto é basicamente as life lessons que a gente aprende no programa. Eu lembro muito do Intel, a gente teve bastante encontro no Intel na nossa turma. E aí, cara, cada aula era uma coisa nova que a gente ia aprendendo. Então, eu lembro de uma vez que a gente fez no Intel com o Milben, que aí a gente teve várias dicas de como dar feedback pros nossos superiores, gestores, né, como agir, enfim. Então, tudo isso a gente vai aplicando no dia a dia e você vai vendo que vai fazendo efeito.
Então, pra mim, esses dois foram os dois pontos principais. E o horário? Ninguém vai falar do horário, não? Que horário? Estar no horário. Aprender a ser pontual, Pontual. também. Ah, mas isso aí eu já tinha antes do Next, entendi. né? Mas o Next fomenta você a continuar Na sendo pressão. pontual. Não, assim, eu acho que... Gostei dos pontos que acho que vocês entenderam um pouco o que é, né? Tem várias coisas que eu vou poder ensinar que é algo que alguém vai falar que vai ser uma lição, né? Como se fosse uma aula. Mas tem coisas que é de comportamento, né? Que você precisa insistir e fazer várias vezes para você entender tanto a importância quanto o benefício de você fazer isso várias vezes. Estar no horário, estar desconfortável, né? A questão do desconforto acho que é a principal, porque não dá pra gente tentar proteger ou programar tudo que vocês vão ter que enfrentar na vida. Não tem como. A maioria das coisas eu não sei o que vocês vão fazer ou passar. Então, se você está confortável com o desconforto, acho que é o principal. Mas legal. E aí, bom, então, acho que a turma de vocês, né? Então, como eu falo, muda muito, né? A turma de vocês, a gente fez vários encontros no Intel, que foi muito legal, né? Mas é muito longe também, né? Por causa do transporte público, né? Não tem metrô até lá, tem que pegar metrô, ônibus e ônibus e ônibus. Mas está sempre mudando. E aí, falando um pouquinho agora sobre... Acho que... Vamos entrar um pouco no detalhe da viagem, né? Porque a viagem, assim... a primeira turma foi mais emblemática, né? Porque foi um negócio totalmente improvisado, que deu certo. Mas hoje já tem um programa estruturado, né? Um pouco melhor. E eu queria entender para vocês qual foi o impacto da viagem na vida de vocês, assim. Então, para quem não sabe... Todo ano a gente tenta, e aí depende de visto, depende de patrocínio, de 1000 coisas que a gente não consegue controlar, mas tudo dá certo, né? Todo ano a gente consegue levar a turma, se a turma comparece nos horários, comparece nos encontros, para uma semana de imersão lá em Nova York, né? E a gente conhece faculdade, conhece empresa, passa um dia no Milbank, é muito legal. Mas assim, pensando de uma maneira mais pragmática, assim, o que muda na vida de vocês, além da viagem em si? Porque quem tá de fora ouvindo fala, pô, mas tá, você vai fazer uma viagem, o que isso muda além de viajar? Não sei se eu consegui me expressar para vocês. O que isso muda na cabeça de vocês que hoje uma viagem pode mudar coisas no dia a dia de vocês, assim, que vocês se sentem mais confortáveis ou mais confiantes, ou enfim, eu queria entender como tá na cabeça de vocês esse pós-viagem. O que mudou? Olha, no momento em que eu voltei pra minha casa... Eu parei assim, eu tava muito cansada, né, da viagem, mas eu parei pra pensar, nossa, isso pode ser muito chocante pra alguém, mas pra mim isso realmente foi o que aconteceu. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. O mundo é muito grande, tem um monte de oportunidades. Ninguém nunca me falou que eu poderia fazer tanta coisa e eu nunca realmente pude fazer uma coisa que eu sempre sonhei. Acho que Nova York é um lugar muito emblemático, todo mundo quer ir para os Estados Unidos, todo mundo quer ter essa experiência, mas eu nunca imaginei que fosse como foi. Eu olhava para os lugares, assim, a gente estava conversando com as pessoas, o encontro do Milbank foi muito importante, e eu vi aquelas pessoas tão interessadas em ouvir a nossa história, e eu vi que aquilo realmente era relevante para elas, e tantas oportunidades, tantas coisas, aquilo foi uma ampliação, assim, de horizonte mesmo. Eu me sinto preparada para qualquer coisa, eu me sinto pronta, acho que eu tenho muito mais confiança em mim, em decorrência da viagem também, e é isso, assim, foi uma ampliação de horizontes. Acho que a viagem, pra mim, ela foi um ponto-chave pra mostrar, acho que na mesma linha do que você disse, que sim, eu posso, sim, eu consigo ir planejando tudo dar certo. Ao longo do Next, além de conhecer os escritórios, a gente ouviu falar do LLM, de como é estudar fora, mas ainda assim faltava aquele pontinho de... Mas como é mesmo? Porque uma coisa é a gente conhecer um escritório em São Paulo, como é uma carreira de uma pessoa que trabalha aqui e que faz uma faculdade aqui e tal, mas a gente, em Nova York, teve uma possibilidade de ver um outro mundo, porque realmente Nova York é um sonho. Conhecer pessoas que vieram de realidades completamente diferentes, de todos os cantos do mundo, parecidas ou não com as nossas, mas que eu acho que deram pra gente uma noção de... O mundo tá aberto para todas as possibilidades e com, tipo, planejamento e com um passo atrás do outro, a gente pode chegar no mesmo lugar que essas pessoas estão. Então, acho que além da viagem ter sido um momento super gostoso, que eu particularmente já tô morrendo de saudades da gente se divertir, rir, andar por aí, a gente também conheceu gente muito importante, assim, muito divertida, em lugares, faculdades incríveis, escritórios maravilhosos,
com, tipo assim, estruturas de outro mundo, e aí me deu uma coisa de, tipo assim, é onde eu quero estar também, é onde eu posso estar também. E quem sabe daqui a 10, 15 anos, outros grupos de estudantes brasileiros, quem sabe até do Next, venham até aqui, vejam o que eu vi, eu posso até dando falando, contando a minha parte, estando do outro lado. Acho que isso pra mim foi uma coisa, assim, de aumentar os sonhos que a gente já tinha, assim, de realmente botar no papel e falar, não, é isso vai acontecer. E uma coisa que aconteceu que no final me marcou muito, assim, foi pequeno, mas a gente fez um sorteio de Colômbia com ex-alunos que a gente conheceu, que na verdade alunos de Colômbia, e eles sortearam um boné. E eu ganhei o boné. E aí eu falei, não, é isso. Daqui a 10, quem sabe um pouco menos de anos, estarei aqui, porque acho que o boné, na verdade, mesmo sendo muito pequeno, ele simbolizou, tipo assim, vou levar isso pra casa comigo e conseguir botar no papel esse plano que vai acontecer, assim. Legal. E você, Rafa? Além de 15 vezes pra Times Square. Cara, pode parecer besta, mas tirando a parte que as meninas falaram, de que a viagem é muito proveitosa, não sei se, pra nossa realidade, só o fato de você ir pro exterior já é algo inédito. Ter um passaporte. Exato, porque eu digo assim, eu faço parte da primeira geração da minha família a ir para a faculdade. Eu sou o primeiro bolsista a entrar na faculdade renomada. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ir pro exterior. Sou a primeira pessoa a ter passaporte, a primeira pessoa a ter visto. Então, assim, eu falo isso porque, por exemplo, no Mackenzie, eu tenho certeza que 90% do pessoal da minha sala vai passar férias na Grécia, na Europa, não sei aonde. E, cara, não é uma realidade nossa. Então eu lembro, e assim, o engraçado é que a segunda turma foi a última turma que entrou sem saber da viagem. A gente ficou sabendo da viagem e a gente já tinha passado um processo seletivo. Sim. E eu lembro que ele falou, vai ter uma reunião num domingo. E ele falou, pode ser que a gente vá pra Nova York. A gente, quer Nova York? Eu lembro que a gente não Como assim, acreditou, gente? né? Eu nem acreditei quando falou, então... E assim, pra mim, Rafael, foi mais tocante ainda, claro, né, dentro da minha perspectiva, porque eu tinha tentado fazer um intercâmbio em 2018, né, eu até paguei metade do intercâmbio, só que eu não consegui tirar o visto, porque eu não tinha... Eu trabalhava lá na van, não na Avan, eu trabalhava dirigindo a van, e... eu não tinha vínculo empregatício, então o cara me pagava R$100 por dia e, tipo, eu trabalhava. E aí, quando eu fui tirar o visto no Consulado do Canadá, não tinha como reconhecer vínculos, né? Enfim, eu não consegui, fiquei com passaporte. E aí, cara, quando eu consegui tirar o visto, pra mim foi muito emocionante, enfim, tá lá, conversar com o agente consular, depois a gente teve a reunião com o pessoal do consulado, foi muito bacana. E lá nos Estados Unidos, assim, é meio fora de série, né? Eu lembro que eu cheguei, a primeira vez que eu cheguei na Times Square, parecia um besta, assim, ficava olhando, enfim, não acreditava que tava lá. Voltei todas as noites na Times Square pra ver que tava lá mesmo. E, assim, o programa, além da viagem, que já é um ganho, tipo, extraordinário, cara, a gente foi... Um resumo do que as meninas falaram, a gente poder estar no Milbank, aquela mesma curiosidade, como que é um escritório lá fora, enfim, a gente fez um tour dentro do Milbank, viu a sala de sócios lá voltada pro Rio Hudson. Então, a gente preencher esses lugares, poder conhecer, falar, tipo, daqui a alguns anos, né, a gente visitou Colômbia e deu aquela vontade de fazer a LLM. Daqui a alguns anos, depois que a gente fizer a LLM, pode ser que a gente esteja nesses lugares, né? E que hoje é impensável, a gente não tem, eu acredito, né, que a maioria não tem condições financeiras de fazer um LLM pagando, porque tá caro, o dólar tá caro. Então, assim, a gente visitou o LinkedIn, visitou um monte de empresa bacana, então falar, existe e é possível, né, colocando um tijolinho a cada dia, pode ser que a gente chegue aqui. Então, é o mesmo sentimento que eu tive no Next aqui, de poder estar lá, de pertencer, foi o que eu tive em Nova York. Legal, e aí eu sei, e chamei vocês não de propósito, mas sabendo disso, que todos querem seguir um planejamento de fazer um LLM fora, né, que é o mestrado nos Estados Unidos. E como é que tá esse planejamento de vocês? Porque você acabou de falar, né, é muito caro, mas acho que é muito caro para quase todo mundo, né? Só uma mínima parcela da população vai conseguir pagar um LLM, que é coisa de R$500 mil, assim, para você fazer um LLM. Mas como é que tá o planejamento de vocês? Porque sim, né, os escritórios ajudam, tem bolsas de estudo, mas tem que fazer tudo direitinho. Como é que tá a vida de vocês pós-Next, assim? O que vocês têm feito? O que vocês estão planejando? O que tem de perspectiva para a vida de vocês, assim, hoje? Bom, depois da viagem, que demandou um grande planejamento, né, organização de documentos, mas financeira também, eu me senti mais preparada para
me organizar para o LLM, porque eu vi que realmente era possível. Então, acho que o primeiro passo, estar na faculdade, ir bem na faculdade, criar relacionamentos também, acho que isso é muito importante, principalmente no escritório. E, acima de tudo, um planejamento financeiro, que esse é o meu foco, né, para os próximos anos. Eu não planejo ir fazer o LLM assim que eu terminar a faculdade, até porque seria inviável também. Mas eu tenho um planejamento de daqui a 5 anos, 6 anos, aplicar para realmente poder ingressar, mas isso, óbvio, demanda um planejamento financeiro extremo e esse é meu foco daqui em diante, assim, desde que eu voltei da viagem, esse é o meu ponto principal para minha vida, né, nos próximos anos. E vocês dois? Acho que pra mim o principal acho que seria o inglês, porque a gente sabia da necessidade do inglês quando a gente ouviu falar da LLM, sabia quais eram os requisitos, mas eu acho que estar em Nova York me mostrou assim, preciso do inglês, eu preciso estudar, saber fazer a prova, ter uma boa nota, então acho que agora é o meu ponto assim principal, melhorar o meu inglês para daqui a exatamente uns 5 anos, 6, conseguir também fazer a prova, sair com uma boa nota para aplicar. O financeiro, obviamente, então, cuidar, conhecer lugares que dão bolsas, também juntar dinheiro. Não consegui muito ainda, mas estou começando. De grão em grão, né? Mas eu acho que isso também, e aí contando com parceria de escritório, tudo. Outras coisas, currículo. Então, a gente sabia, né, que precisava ter um currículo não só com as partes das notas, que pra mim já era importante, mas acho que estar em Nova York também deu tipo um clique assim, vai ter que ralar. Então vamos estudar, então às vezes eu tô tipo assim, não quero estudar, tem prova, não sei o que, vou deixar pra lá, dar um tipo, bora que você precisa dessa nota. E também outras coisas de atividades que eu posso ir preenchendo, né, pro currículo ficar melhor. Então acho que mais ou menos seriam esses, assim, mas principalmente acho que inglês e financeiro. Bom, planejamento, acho que a parte mais sensível é o financeiro, né? Porque o resto, as demais coisas, a gente vai encaminhando aos pouquinhos, né? A gente tá finalizando a faculdade, a gente vai dar entrada na OAB, vai virar advogado, vai construir uma carreira trabalhando em casa, experiência, é bom, o pessoal sempre fala que é bom ir para com experiência já, prática. Então, o que eu tenho feito é tentado tirar boas notas, né, fazer algumas atividades extracurriculares na faculdade, tô terminando a minha iniciação científica agora, enfim, TCC. Tenho muita vontade de ser professor, então eu penso em fazer um mestrado, gostaria de fazer antes do LLM, também não sei se vai dar, mas planejo. E aí, eu lembro que a gente teve uma reunião no Intel para inclusive falar sobre o LLM, né? Então eu tenho a minha planilhinha lá já, quais são os lugares que pode dar bolsa, como é que funciona para aplicar, tem algumas que tem alguns requisitos específicos. Então, tá no segundo plano, assim, tipo, tô fazendo o que precisa ser feito agora. Porque como a Ká falou, daqui uns 5, 6 anos, né, pra gente aplicar ainda, mas eu entendo que a gente tem que se preparar, principalmente financeiramente. E no meu caso ainda tem a questão da minha esposa, porque a gente tem vontade de ser pai, e aí a gente tá nessa discussão, se a gente é pai antes, se é pai depois, se é pai durante o LLM, então a gente tem conversado bastante sobre isso, a gente se planejar quando que a gente quer ter filhos. Mas, assim, ó, eu acho que é diário, mensal, semanal, a gente vai pensando, né, o que a gente pode fazer, enfim, eu acho que quando terminar a faculdade vai ser mais direto ainda, porque agora eu sou advogado mesmo, daqui a 4, 5 anos, 6 anos eu consigo aplicar já, mas, assim, é impossível deixar de pensar na LLM, né, e qualquer coisinha que você faça, cara, nossa, aqui pode ser bom, pode me ajudar a construir um currículo, né, enfim, então... Não, legal, a gente... Acho que o meu lema que eu tenho que trazer pro Next, né, é de um poema que eu li muito tempo atrás. Não leio muitos poemas, mas esse eu li. E ele falava era um escritor que ele morreu de tuberculose, né? E quando ele estava morrendo, ele soltou um poema, que é uma frase, que é a vida inteira que poderia ter sido e não foi, né? Isso me deixou muito marcado, assim, né? Porque, assim, o LLM não é que você vai fazer vários, é fazer um só. Exato. Sua carreira não é que você tem várias carreiras, né? Você pode ter vários momentos na carreira, mas a carreira é uma só. Sua vida pessoal, sua saúde, não é que você tem várias, tem uma só. Então, começa a ficar na minha cabeça, e quando eu exponho vocês a LLM, Nova York e tal, eu quero que vocês entendam o máximo que vocês podem chegar, porque vocês têm que tomar uma decisão, né? Vocês têm uma vida só, uma carreira só, o que vocês querem fazer? Vocês estão a fim de ir no que der, ou vocês querem no máximo possível? Dá. Tem coisa mais difícil, coisa mais fácil. Mas aí você vai ter que se perguntar, o que eu quero? 5 anos de privação financeira para poder fazer um LLM, depois as coisas virem mais naturalmente? Ou quero ficar sempre nesse mais ou menos aí, né?
E aí vai para uma outra frase que eu gosto muito, que é: um objetivo sem planejamento é só um desejo. Então, quanto vocês querem mesmo para se planejar e colocar o salário no Excel ali para ver se vai dar, né? Porque assim, a pergunta que eu faria hoje para vocês é: você sabe quando você vai ter o dinheiro para Lelê? Quando? Quando? Vocês sabem quando? Vocês já deveriam saber. Vocês sabem quanto vão ganhar daqui a uns 5 anos, progressão salarial, quanto que é a média de bônus, quanto que é a média de salário, qual que é seu custo mensal. Vocês já deveriam saber qual é a data. Já sabem? Tem que colocar no papel, assim. Se realmente vocês querem isso, é um exercício de planejamento e seguir o planejamento, né? E aí não querer ir pra Disney, né? Antes disso e tal. Tô indo pro Rafa porque a gente conversou sobre isso também. Porque o dólar tá um absurdo, né? E infelizmente esses desejos podem atrapalhar uma coisa que é muito difícil, gente. Não achem que é fácil isso, fazer lelema ou não, como se fosse comprar um pão ou não. É um negócio que é uma renúncia e uma escolha ao mesmo tempo, né? Ou uma escolha e uma renúncia ao mesmo tempo. Você vai renunciar de muitas coisas. Mas para dizer isso, e pra gente tentar trazer um aspecto mais inspiracional, para quem tá pensando em se juntar ao Next ano que vem ou aplicar, né? O que vocês recomendariam fazer? Ou como se preparar? Ou principalmente, que tipo de pessoa você acha que se beneficiaria desse programa, assim? O que vocês acham, assim? Eu acho que uma característica que todas as pessoas do Next, né, das 3 turmas, das 4 turmas, aliás, todas essas pessoas, elas têm muita vontade de ir além daquilo que as pessoas já falaram pra elas que elas conseguiriam. Partir do mínimo e pro máximo. Então, eu acho que ser uma pessoa que pensa pra frente, que não é acomodada, é a principal característica de uma pessoa que vai entrar no Next, que vai com certeza ser escolhida. Não ser acomodada. Acho que esse é uma principal característica. E vocês? Acho que principalmente sonhos, e uma pessoa que corre atrás dos sonhos, porque como a gente falou aqui, todo mundo sabe, cada um de nós vem de uma realidade bem difícil. E a gente não desistiu, e é por isso que a gente tá aqui, a gente tá mudando, já estamos diferentes dos nossos pais, diferentes dos nossos avós, então acho que principalmente essa vontade de mudar, de estar em outros lugares, de conquistar. E eu também acho que uma pessoa, como a Ká falou, mas também além disso, uma pessoa que como eu posso dizer, mas que tem a vontade de ser diferente, de ter a vontade, assim, de estar em outros lugares e de ter um brilho no olhar, assim, mas não de dinheiro ou de outras coisas, mas de tipo assim, quem eu quero ser no futuro, qual papel eu quero ter no futuro, não só para minha família, mas para uma comunidade, para as pessoas que eu conheço. Então, acho que o Next, ele é repleto de pessoas brilhantes. Acho que não tem uma pessoa do Next que eu não posso dizer com certeza, assim, que não preenche esses requisitos. Então, eu acho que alguém que vai nessa linha vai com certeza se dar super bem no programa. Bom, acho que uma pessoa que queira entrar no Next, ela tem que ser sincera com ela mesma, né? Tipo, o que eu quero pra minha vida? Tem gente que às vezes tá no 3º, 4º ano e já sabe o que é na vida, sei lá, tá estudando pra magistratura, pra Ministério Público, cara. O programa, ele, pela característica como ele foi formado, ele tem um caráter bem privado, né? Mostrar como funcionam os escritórios, fazer um LLM. Então, cara, se você não tem vontade de estudar fora, não tem vontade de trabalhar em escritório, pode ser que não seja interessante, se você tem certeza. Eu falo que a faculdade é o momento que você tem para testar tudo. Será que eu quero penal ou civil? É o momento que você tem que estagiar em penal, estagiar em civil. Mas venha com garra, tipo, eu quero conhecer. Não venha tipo, eu vi que eles têm patrocínio com tal escritório, eu quero trabalhar, vou tentar entrar para conseguir uma vaga. Ou agora, como tá já aberta a viagem, né? Eu vou tentar ir porque vão me levar para Nova York, tipo, é tudo consequência, né? E eu acho que, assim, o time do Next faz essa escolha bem, né? Porque Um grande time, as grande 1000 pessoas time. trabalham no Next. Porque, tipo, você acho que quando entra no programa, se você não vier com sede, tipo, quero dar o meu máximo, dá pra perceber. Você chega atrasado nos encontros, você não é interessado, você não participa das coisas. Então, se for pra roubar lugar de alguém que tem muito interesse de estar, é mais fácil não aplicar, né? Então, venha com garra, quero aprender, esteja mente aberta. Às vezes a gente tem alguns pré-conceitos, né?
que a gente tem que quebrar eles, igual eu tinha falado pro Fê lá em Nova York, que ele ir pra Disney, não sei o quê. Cara, foi o que ele falou, tem que focar. Se você tem alguns Você pode ir pra objetivos... Disney se quiser, mas vai atrasar um pouco o seu planejamento Exato. financeiro, só isso. E aí, às vezes, tem que quebrar alguns conceitos que você tem, enfim, em prol de objetivos futuros. Então, venha aberto. Cara, quero aprender, tô super afim. E é isso, né? Que se você não vir com esse pensamento, o programa não vai ser tão interessante para as pessoas. Ambição, né? E aí vou pedir pra vocês, pra gente encerrar, contar sobre um momento especial que você viveu no Next. Pode ser no Next ou com os seus colegas, alguma coisa que você viveu que você gostaria de compartilhar, assim, que mostra um impacto legal, que não só a gente do Next, mas vocês mesmos conseguem se ajudar depois. Vão pensando nisso. Mas o Rafa trouxe um ponto muito legal, que é essa questão de ser sincero, né? No Next, para quem está escutando, né? Não é que você precisa trabalhar em nenhum escritório, não é que você precisa, e nem é objetivo que você ganhe dinheiro, a gente não está nunca nessa tecla, né? A gente quer só que as pessoas sejam francas com relação a, beleza, eu quero fazer uma coisa, esse é o preço a ser pago. Você está afim? Se você não está, tudo bem, né? Tem outras 1000 coisas mais difíceis, ou mais fáceis, ou melhores ou piores para você fazer. Mas o Next tem esse caráter muito do tipo, olha, tô aqui para passar uma visão prática. Não tô aqui para ser porta-voz de minorias ou de diversidade. Esse nunca é nosso objetivo. Até porque a gente seleciona as pessoas, né? O nosso único critério é renda, né? Tendo o critério de renda, a gente vai selecionar as pessoas que estão mais afim e que mostraram potencial, né? E o potencial não tem que ser, fui a primeira no vestibular. Eu nem sabia disso para te escolher, tá? Mas pode ser, a história do Rafa, cara, o cara se virou e fez chover, foi pra faculdade de Butina lá, nem sei o nome, como é que chama. Mas é esse tipo de potencial que a gente quer ver mesmo, as pessoas estão afim, porque assim, é muita oportunidade e as pessoas têm que ter autonomia de sozinhas querer ir atrás das oportunidades, né? Na primeira turma eu tava mais junto, porque tinham só 20 pessoas, então eu conseguia, vamos conversar toda semana e tal, mas depois né, a gente tem 76 bolsistas hoje, não dá. Então as pessoas têm que ser muito autossuficientes no sentido de ir atrás sozinha e pedir ajuda quando precisa, claro. Mas agora, para encerrar de uma maneira mais leve, vocês lembram de alguma história que vocês querem compartilhar? Pode ser aqui, pode ser lá fora. Querem compartilhar alguma coisa, um negócio legal que vocês viveram, um momento legal, especial? Não tem que ser uma lição de vida, assim, mas algo que vocês viveram que foi muito especial, assim. Bom, como você bem falou no início, o Next ele cria uma comunidade muito forte, né? Acho que ainda que a gente não tenha proximidade uns com os outros, por não ser da mesma turma, eventualmente, por não ver todo dia, não trabalhar junto, a gente tem um sentimento de irmandade mesmo, um pelo outro. Então eu sei que se eu puder precisar de alguma coisa, eu posso perguntar pra você, eu posso perguntar pro Rafa. E na viagem isso ficou muito claro, porque tava todo mundo muito nervoso, aquilo era novo pra todo mundo. E não podia chegar atrasado. E tinha a barreira da língua também. E eu via que a gente tava cuidando muito um do outro lá. E um dia que foi muito especial foi o dia do Milbank, que nós nos apresentamos pros sócios, advogados, pessoas que já fizeram LLM, brasileiros que passaram por histórias muito parecidas né, a qual nós estamos passando, e cada um teve que se apresentar em outra língua. E aquilo foi muito difícil. E uma coisa que eu achei muito bonita aquele dia é que ninguém, em nenhum outro momento também, mas ninguém pensou em rir do outro porque estava falando, eventualmente pronunciando errado, o que eu nem lembro se aconteceu. Eventualmente, alguns se emocionavam com as histórias um dos outros. Teve um momento que foi muito legal, que foi quando a Jaque cantou. E aquilo, sabe, destravou o nervosismo dela. Então, essa comunidade que a gente cria com o Next, pra mim, foi um dos maiores ativos, assim, que eu tirei disso tudo e tiro diariamente. Porque as minhas melhores amigas são do Next, as pessoas que eu sei que eu posso contar também são do Next. Então, acho que esses foram os meus momentos favoritos. Legal. E vocês? Acho que pra mim é a mesma coisa, assim, o grupo, o Next, a nossa turma, são pessoas que pra mim se tornaram muito especiais, assim, todo encontro, cada um, na verdade, era mais especial que o outro, porque a gente ia se aproximando, a gente ia rindo, e a gente zoava, a gente contava, e além de serem pessoas que a gente realmente poderia desabafar com problemas que, na maioria das vezes, nossos amigos da faculdade não entendem, por serem coisas bem diferentes, a gente sempre se deu super bem e ficou um grupo muito legal. E além da gente só falar de coisas de direito, a gente saía, almoçava, e às vezes a gente ia pra bar e não sei o quê. Então acho que pra mim essa comunidade de pessoas que eu desejo tanto sucesso e que eu quero ver tão bem, e um grupo que ficou tão unido, acho que pra mim é o melhor de tudo. E um momento específico que eu lembro
Foi no final da viagem de Nova York, depois que a gente fez a surpresa pra você na Times Square, aí eu não lembro se foi depois ou antes, mas que a gente parou numa hamburgueria pra comer, assim, um lanche que todo mundo disse, é muito bom, não sei o que, era muito bom mesmo, eu nem lembro o nome agora, mas a gente sentou, todo mundo, e a gente começou a contar, assim, o que a viagem mudou pra gente, eu lembro que foi super emocionante, a gente chorava, assim, porque... Nossa, foi demais, assim, é os momentos de grupo que eu mais lembro, porque, nossa, é uma segunda família, eu acho, assim, porque o Next muda a vida, você tem o momento da faculdade sem e com o Next, e eu acho que principalmente, além de tudo, o grupo que a gente tem, essa comunidade que a gente tem, acho que não tem preço. Sim, pra mim, no meu caso, é algo pessoal que linka com a viagem também. Como eu falei, eu era Uber, né? Eu vou contar a história que eu sempre conto. Quando eu era Uber, eu lembro que gostava muito de trabalhar ali na região da Faria Lima, do Itaim Bibi, e eu peguei um passageiro lá no centro de São Paulo e levei ele até o prédio ali onde fica o BTG, o Google, enfim. E eu lembro que eu parei assim o carro, eu fiquei olhando, falei, caraca, ele tava de terno, eu falei, será que um dia eu conseguiria trabalhar aqui, né? Poderia trabalhar? E aí, a primeira vez que eu fui naquele prédio foi na abertura do Next, né? Foi lá naquele prédio, no BTG. E eu lembro quando eu cheguei assim, eu não sabia que ia ser lá. Eu falei, caraca, olha eu aqui. Então eu lembrei de quando eu deixei aquela pessoa lá naquele prédio. E aí, eu pude ver a dimensão completa de tudo isso quando a gente estava em Nova York, né? Que eu falei, cara, aquela pessoa que era Uber deixou um rapaz lá e sonhou um dia em trabalhar naquele prédio ou estar naquele ambiente, hoje tá passando aqui no telão da Times Square ou tá aqui em Columbia, na Bookstore. Então, assim, a abertura do Next e as nossas conversas que a gente teve lá em Nova York foi muito especial para mim. Me tocou de um jeito muito bom. Legal. É bom saber. Acho que o objetivo nunca foi fazer esse grupo, né? Mas uma coisa natural e que é melhor ainda, né? Coisas que se formam naturalmente são as que mais duram, né? Mas, gente, obrigado. Agradecer que vocês deixaram o almoço para vir aqui pra gente conversar. Acho que esse papo vai ser muito valioso para quem tá pensando em se inscrever no Next, entender como é que é, né? Não foi o caso de vocês, mas teve pessoas dessa turma que ficaram 2 anos tentando e agora conseguiram. Então, realmente entender que nem o Rafa falou, se é para você mesmo, se você quer muito, uma hora vai dar certo, sim. Uma hora vai dar certo, entenda onde você quer entrar, faça tudo para entrar e uma hora as coisas costumam dar certo. Não posso garantir 100%, né? Mas costumam dar certo. Mas quem está assistindo a gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E as inscrições do Next normalmente abrem em janeiro ou fevereiro de todo ano, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas fiquem ligados e esperamos que todo mundo consiga pelo menos se inscrever e boa sorte para quem se inscrever também. E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado.